Shalom, boa tarde, a paz. Vou arrumar aqui os cabelos, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui a meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hoje vai ser poderoso. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Olá, Sheila. Boa tarde. Shalom. A paz. Glória a Deus. Boa tarde. Vocês hoje tenham paciência comigo, que hoje eu tô meia enrolada aqui. Mas vamos desenrolar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aqui já começou o frio. Glória a Deus. Aleluia. Um povo fica mais bonito. Colocam as roupas mais bonitas, mais elegantes. Então aqui em São Paulo começou valendo o frio. Glória a Deus por isso. Saímos do verão, agora entramos no friozinho, na época do frio. E a gente tem que viver todas as estações que o Senhor tem para nós. Não é verdade? Glória a Deus. Eu tô só avisando aqui aos irmãos que a gente começou a live. Hoje eu quero falar sobre o rancor. Pare de guardar rancor em nome de Jesus. Que a gente possa arrancar todo o rancor, toda a mágoa da nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa mentalidade, do nosso corpo. Porque uma pessoa com rancor, o corpo também vai sofrer. Então eu quero falar sobre esse assunto. Eu estava ouvindo aqui uma pastora que ela é fogo do céu. E aí ela falou uma palavra expressão, disse: é isso que eu quero que você fale hoje. Fale sobre o rancor, a mágoa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus, nessa tarde de quarta-feira. E eu creio que aqui alguém já viveu uma situação prolongada por bons meses ou até anos, devido a uma mágoa e um rancor que você guarda ou guardava, e você já muitas vezes falou que perdoou, mas aquilo continua ruminando dentro de você. Então, será realmente que você arrancou aquilo da sua vida, das suas emoções, do seu coração? Então, por isso que muitas vezes a gente fica se enganando.
achando que já arrancou aquilo da nossa vida, mas quando a gente pensa na pessoa, na situação, já vem aquele sentimento que deixa você mal, deixa você estranha, deixa você para baixo ou com raiva. Então, realmente, será que você arrancou aquilo da sua vida? Ou você está só se enganando? Porque a gente muitas vezes se engana. E a gente tenta enganar Deus dizendo que já perdoou uma pessoa, mas quando você pensa na pessoa, vem aquele sentimento. Não é verdade? Então, pare de guardar rancor. Em nome de Jesus. Amém? Pare de guardar rancor. Pare de guardar mágoas. Pare de alimentar essas feridas. Então, eu quero, se você puder, passa essa live para outras pessoas, compartilha com outras pessoas. Eita, Sheila, o negócio é forte então hoje. Então, em nome de Jesus, vamos arrancar toda mágoa que está dentro da gente, ruminando, que a gente acha muitas vezes que já perdoou, que já, não, eu já perdoei, mas se não tivesse remoendo ainda, já teria perdoado realmente, né? Mas quando você pensa na situação, você ainda fica trazendo aquilo à tona. Uma raiva, algo que alguém te fez, alguém que te traiu, te abandonou. Então, a mágoa é algo que muitas vezes ela fica nos enganando, porque a gente acha que a gente já perdoou uma pessoa, que a gente já liberou aquilo, mas se a gente tivesse realmente liberado essa mágoa, essa raiva, esse rancor, a gente não ficaria sentindo esses tipos de sentimentos na nossa vida. Porque Deus, ele não trabalha no engano ou no mais ou menos. Deus é um Deus de clareza. Então, por isso que a gente tem que parar de se enganar. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Se você puder, passa para outras pessoas essa live e vamos avançar. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa tarde. Eu quero te agradecer por esse assunto, Pai, poderoso. Para que a gente, a partir de hoje, Pai, possa arrancar toda mágoa do nosso coração, toda raiva, todo sentimento, Senhor, de ira. Todo sentimento da gente querer ver outras pessoas serem destruídas, porque a gente ainda está ferido. E uma pessoa ferida, Pai, vai ferir outras pessoas. Obrigada, Senhor, por esse assunto, por esse tema, por esse dia, por essa tarde, por essa manhã que já passou, mas que ainda o sol está brilhando nas nossas cabeças. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos renova e o Senhor nos dá o fôlego da vida para que a gente seja melhor. Melhor do que nós mesmos, melhor do que o nosso próprio ego, melhor do que todo sentimento, Senhor, que não é para estar aqui. Obrigada, Pai, por nos ensinar o valor e o poder do perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos melhores, a amar o próximo. E se a gente não amar o próximo, Pai, não tem como a gente ser obediente ao Senhor. Porque o mandamento maior é o amor. Obrigada, Senhor, por esse mandamento, por esse princípio que nos ensina e que nos constrange, Senhor. Sem amor a gente não consegue. Obrigada, Pai, por me ensinar meus irmãos aqui a importância de amar. Amar tanto aquele que nos amam e amar também aqueles que nos fizeram algo de mal, que nos feriram tanto. Eu te consagro, Senhor, essa live. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para falar desse assunto. Que o Senhor possa descer com a tua Shekinah, Pai, na nossa vida, no nosso meio, nessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, pare de guardar rancor. Esse é o nosso tema hoje. Solte, largue, abandone, arranque pela raiz todo rancor e toda mágoa
que ainda está ruminando dentro de você. Porque existem pessoas que sorriem por fora, mas estão adoecendo por dentro. Tem pessoas que conseguem trabalhar, conseguem conversar, postar foto na internet, frequentar lugares, mas carregam uma dor silenciosa dentro da alma que está ruminando ali por muito e muito tempo, ou até anos. O rancor é um veneno emocional que muita gente bebe esperando que o outro morra. Você fica bebendo aquele veneno e fica esperando a queda do outro que te fez mal. A mágoa, ela não faz barulho. Ela não grita. No começo, ela entra silenciosa. Primeiro vem a ferida emocional, depois a lembrança constante, depois a raiva escondida, depois vem a sua frieza e depois vem a prisão emocional. E é nessa prisão que é o lugar mais perigoso, onde muitas vezes a gente está vivendo e a gente nem se percebe. O mais perigoso é que muitas pessoas, elas se acostumaram a viver machucadas. E elas querem viver machucadas. Há pessoas que carregam mágoas da mãe, do pai, da sogra, do sogro, de irmãos, amigos, líderes espirituais, ex-relacionamentos e até de si mesmo. E mesmo sem perceber, isso vai contaminando o nosso corpo, a mente, as emoções e até a nossa vida espiritual. Muitas pessoas não perderam a alegria por causa da luta, perderam porque o seu coração ficou pesado. E um coração pesado é uma vida amargurada, é uma vida pesada, é uma vida complicada, é uma vida triste. Só no olhar você já demonstra a mágoa que existe dentro de você. Amém? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o meu telefone. Peraí. Pronto. O significado da palavra rancor vem do latim rancere ou rancere, que significa apodrecer, cheirar mal. Está deteriorando internamente. Então, a profundidade aqui dessa palavra, o rancor, era associada a algo estragado por dentro. Então, se você é uma pessoa rancorosa, saiba que por dentro você está podre, você está estragado. Por isso, pessoas rancorosas muitas vezes vivem irritadas. Elas vivem cansadas emocionalmente e elas nem têm motivo para estar cansadas. São pessoas extremamente pessimistas. São pessoas frias, que carregam a frieza no que fala, no que faz. São pessoas extremamente desconfiadas. Se uma pessoa é muito desconfiada, ela não consegue confiar em outras pessoas, é uma pessoa que pode estar carregando muito rancor dentro dela. E são pessoas que não têm paz. O rancor, ela é uma ferida emocional que começa a apodrecer dentro da sua alma. E a mágoa, a palavra mágoa vem do latim mácula, que vem relacionado à mancha, à marca, à ferida. Mágoa é uma marca emocional que não foi tratada. A mágoa, ela cria lembranças dolorosas e continua vivas dentro da pessoa. Aí muitas vezes você diz assim, não, eu já perdoei aquela pessoa. Mas quando você pensa na pessoa, vem logo o sentimento, o peso no coração, a raiva, um sentimento mau, de raiva, de rancor. Então, será que realmente você perdoou as pessoas que você falou que perdoou? Ou você acha que perdoou? Porque se você perdoou, não é para você estar sentindo esse sentimento. Porque as coisas de Deus, elas não são enganosas. Quem engana é aquele menininho lá de baixo. Então, por isso que muitas vezes a gente fica dizendo para as pessoas que já perdoou alguém, mas aquele sentimento de peso ainda fica ali ruminando dentro de você.
Uma pessoa, foi o que a gente falou na semana passada, ou retrasada, eu não lembro. A gente falou sobre os narcisistas, ou sobre os psicopatas, ou sobre as pessoas que maltratam, que batem, que causam feridas emocionais muito pesadas. Só que a gente, mesmo que a gente tenha passado por essa situação, você tem que perdoar. Você tem que arrancar essa mágoa dentro de você. E eu sei que é difícil. Eu não vou dizer pra vocês que é fácil, porque não é. Quem passou sabe que é difícil você arrancar aquela mágoa, aquele sentimento dentro de você. A paz, Abner, Deus abençoe. Mas mesmo que você tenha passado por esse sentimento, você tenha passado por uma pessoa manipuladora, por uma pessoa que te causou muitos danos emocionais, físicos e psicológicos, você tem que perdoar essa pessoa. Porque o veneno quem está tomando ainda é você, não é essa pessoa que te fez mal. Então, como é que eu sei se eu ainda estou tomando esse veneno ou não? Quando eu penso na pessoa, na situação, eu sei aquilo que eu sinto. Eu sinto leveza porque aquilo já saiu de mim, porque aquilo não foi sobre mim, é sobre a outra, ou eu ainda me sinto magoada, eu ainda sinto um peso, um rancor quando eu penso na pessoa que me fez mal. Qual é o sentimento que você sente ainda hoje? Se pergunte, Deus, o que é que eu sinto ainda quando eu penso no que a pessoa fez comigo, nessa pessoa? Eu sinto leveza porque eu já liberei, eu já tirei aquilo do meu coração? Ou eu sinto mágoa ainda? Ou ainda eu sinto um peso ali, ainda um farizinho ainda ali, ruminando? Então se analise hoje, para você entender se você ainda está se manipulando, achando que já perdoou, que já arrancou, ou você acha que você perdoou, mas ainda quando pensa na pessoa, você sente aquele sentimento. E as coisas de Deus não são mais ou menos. As coisas de Deus é sim, sim, não, não. Então, o rancor no hebraico e no grego é uma das palavras usadas, natar, que significa guardar ira, conservar raiva, manter ressentimento. Então, você ainda está mantendo ressentimento dentro de você? Ou você já arrancou aquilo de você? E quando você pensa hoje na situação, no que a pessoa fez ou no que as pessoas te fizeram, você pensa, lembra que a gente não tem como esquecer, a gente nunca vai esquecer, mas eu sei que aquilo me fez ser hoje uma pessoa melhor. E que hoje eu não vou ser como as pessoas me fizeram, mas aquilo já passou, já me fez crescer, sofri muito. Mas hoje eu não serei como essa pessoa, e passou, e eu sei agora o que eu quero ser, como eu quero ser e como eu vou ser para as pessoas. E aquilo foi um grande aprendizado. Mas aquilo não me pesa mais no coração. Então, a palavra natar, que significa guardar ira, conservar, raiva, é a ideia de alguém que não libera o perdão. Outra palavra importante é marar, que significa amargura, tornar-se amargo. Daí vem a ideia de pessoas que sofreram tanto que ficaram amargas na alma. Tem pessoas que é muito amarga. Mas é porque essa pessoa sofreu tanto e não soube buscar arrancar aquilo da sua vida, do seu coração, das suas emoções. No grego, no Novo Testamento, aparece a palavra pikria, que significa amargura profunda, ressentimento contínuo, dureza interior. A palavra está ligada a algo ácido, venenoso e corrosivo. Tem pessoas que elas são ácidas, corrosivas e também venenosas. Que aquilo que sai da boca dela é só veneno. Quando eu chego numa pessoa perto assim, eu já saio de perto. Porque eu não vou me deixar me corromper pelo veneno que ela está ali tomando. Ela mesma que está tomando. A Bíblia já ensinava há milhares de anos algo que a ciência já só descobriu depois. A amargura corrói o ser humano por dentro. O que a ciência descobriu sobre o rancor e a mágoa, estudos da neurociência e da psicologia mostram que guardar a mágoa mantém o corpo em estado constante em alerta emocional. É uma pessoa que fica em alerta o tempo todo, que não consegue confiar em ninguém, que vive amargurada, que é negativo nas palavras, que nada tá bom.
que você não vai conseguir mais, um exemplo, entrar num relacionamento bom, porque ninguém para você presta se você passou por um relacionamento. Ou se foi uma mãe, um pai, ninguém para você também é uma pessoa boa, porque você tem aquilo dentro de você impregnado nas suas raízes emocionais. Então, quando uma pessoa revive essas dores constantemente, o cérebro entende que a ameaça continua ainda viva dentro de você. O corpo ele libera cortisol e adrenalina repetidamente. Uma pessoa que vive repetidamente com cortisol é uma pessoa que vive muito estressado, muito amargurado. A afeição dela é de raiva ou de tristeza. O sistema imunológico enfraquece o tempo todo, é uma pessoa que vive doente. O organismo entra em inflamação constante. Percebam as pessoas que vivem doente, que a imunidade vive caindo, baixando. São pessoas que vivem exatamente liberando cortisol e adrenalina o tempo todo. São pessoas amarguradas. São pessoas que têm falta de perdão para liberar. São pessoas que passaram por um sofrimento muito grande, mas aquilo ali ainda está nela. Elas não liberaram, elas não procuraram arrancar aquilo dentro delas. A mágoa não fica só na nossa mente, ela desce para o nosso corpo. O que o rancor pode causar no nosso sistema imunológico é baixa imunidade, aumento de inflamações, maior vulnerabilidade de doenças, ansiedade, tristeza profunda, aqui nas nossas emoções e na nossa mente, depressão, insônia, se você é uma pessoa que tem muita insônia, estresse crônico, pensamentos obsessivos. No nosso coração, aumenta a nossa pressão arterial, aceleramento cardíaco, maior risco cardiovascular. Nos ossos, muita gente não fala disso. Se você conhece alguém que vive que tem doenças nos ossos, como por exemplo, como é o nome daquela doença, Senhor? Deixa eu tentar ver se eu lembro. Eu não lembro agora, mas eu vou lembrar em nome de Jesus. Tem pessoas que têm doenças nos ossos que é derivado da falta de perdão e elas acham que é algo normal. Aqui achei fibromialgia. Se uma pessoa tem fibromialgia, é uma pessoa que não liberou perdão. E a falta de perdão, o rancor, a mágoa está impregnada na alma dela. E isso causa fibromialgia. E elas acham que fibromialgia, quase não sai. Elas acham que a fibromialgia é uma doença que veio de algo natural, mas não é falta de perdão. Quando a pessoa liberar perdão, essa doença vai embora. A mágoa prolongada, ela afeta muita gente nos ossos. O estresse emocional contínuo aumenta processos inflamatórios no organismo. Então, a mágoa prolongada pode contribuir para dores musculares, tensão corporal, fibromialgia. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, essa pessoa não liberou perdão para alguém e está ali ruminando e ela está adoecendo. Dores articulares, enfraquecimento ósseo relacionado ao excesso de cortisol, fadiga constante. Pessoas que sentem muitas dores nos ossos são pessoas que não liberaram perdão. E se uma pessoa sente muita dor na coluna, nas costas, normalmente é uma pessoa muito orgulhosa. Depois eu vou trazer esse estudo para vocês, tá? Então tem muita doença que a gente acha que é normal, mas não é. É mais emocional e espiritual. Muitas vezes. Nem tudo é espiritual, mas muita coisa é. Sistema digestivo causa gastrite emocional. Se você tem gastrite, talvez você precise se autoanalisar. Refluxo, dores intestinais, alterações no apetite. Pessoas que têm normalmente refluxo, gastrite, dores intestinais são pessoas que estão guardando mágoas dentro dela. Amém? Então o corpo fala daquilo que a alma está escondendo. Muitas doenças são derivadas de emoções presas ali em cadeias. Então, o que a mágoa faz no mundo espiritual
ela endurece o coração, ela bloqueia a sensibilidade espiritual, alimenta pensamentos negativos, destrói relacionamentos, prende emocionalmente ao passado, dificulta viver o novo de Deus. Pessoas magoadas muitas vezes não conseguem confiar, porque ela acha que todo mundo vai fazer com ela aquilo que foi feito já. Pessoas magoadas não conseguem crescer, não conseguem avançar, não vivem emocionalmente cansadas. Há pessoas que estão tentando crescer financeiramente. A mágoa, ela também prende a nossa área financeira. Profissionalmente e espiritualmente, mas carrega correntes emocionais invisíveis. Por quê? Porque você não vê. Mas se muita coisa está preso, talvez seja o rancor que você também não liberou. O rancor, ele paralisa decisões, coragem, criatividade. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei fazer nada. Eu não sou inteligente, eu não sei criar. Mas será porque você é uma pessoa rancorosa e que você não liberou o perdão para quem precisa ser liberado? Será que você abriu a porta que está te impedindo de você ser uma pessoa criativa, sábia? O rancor, ele também bloqueia a fé, a nossa fé. E sem fé não tem como a gente fazer nada. Bloqueia da gente ter relacionamento com outras pessoas. E também bloqueia oportunidades de vir até você. Muitas vezes Deus já liberou oportunidades, mas não fique impedido de chegar a você, porque tem uma porta ali do rancor que está te impedindo. Então abra a porta hoje. Efésios 4, do 31 ao 32. A Bíblia mostra que a amargura, ira e maldade precisam ser arrancadas do coração. Deus não manda esconder a dor, Ele manda não alimentar a dor. Saiba que toda ferida que você tem é um alimento para o rancor. Então, o que é que o menininho lá de baixo faz? Ele se alimenta dessas feridas que estão na nossa vida. Isso é alimento para ele. Então, ele fica se alimentando disso. Das dores, das mágoas, das feridas que você não buscou sarar. O perdão não significa que aquilo não doeu, significa que você decidiu não viver preso ao que aconteceu. Então eu decidi não viver preso ao que me fizeram. Porque aquilo não é sobre mim, é sobre elas. Longe de vós toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda malícia. Antes sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, do 31 ao 33. Então aqui Paulo já fala, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus te perdoou de tudo que você fez de errado, você sabe o que você fez. Todas as coisas erradas que você fez. Se Deus te perdoou, por que que você não vai perdoar uma pessoa que também te feriu? Hebreus 12:15 fala assim, a raiz da amargura começa pequena, mas depois contamina tudo. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, uma pessoa amarga pode contaminar ambientes, relacionamentos, famílias, amizades e ministérios. A Bíblia compara a amargura a uma raiz escondida. Raiz fica debaixo da terra. Ela é escondida. Muitas vezes você não vê que está crescendo, mas ela está ali. Cada dia mais crescendo e crescendo.